eu vou tentar usar a mesa digitalizadora aqui. Então, sobre a técnica de fotografar, raramente ou nunca a luz parte de onde está a máquina. Então, não tem um flash que sai raramente, na minha estética do que eu uso. Então, raramente isso acontece, isso vai ficar. Então, a direção da luz, que eu vou passar aqui para frente, eu tenho essa direção da luz, o disco José Humberto. Eu criei isso aí. Isso é uma coisa mais ou menos minha. Vamos ver se eu consigo. Dá para riscar aqui um pouco. Eu vou riscar para ficar gravado. Deixa eu ver. Eu tinha duplicado esse disco aqui, ele não apareceu. Mas eu risco um pouco nele aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Esse disco foi uma coisa que eu criei, que era o seguinte, a direção da luz. O que eu estou fotografando, seja uma formação, ou uma pessoa que está dentro, mas uma formação ou um ponto na caverna, é onde está esse rostozinho aqui, assim, ó. Vocês estão vendo o que eu estou riscando aí? Faz um positivo aí. Sim? Então. Então, basicamente é isso. Eu raramente tenho uma luz que sai. Eu estou aqui na posição a máquina. Então, portanto, eu vou desenhar aqui, ó, a máquina. Estaria neste ponto. Ixi, eu andei aqui, eu tinha que voltar. Acho que eu vou voltar para aquela outra. Não. É porque na minha mesa digitalizadora aparece uma outra coisa aqui. Vamos. Espera aí. Ixi. Voltei para cá. Dá para ver assim também? Dá para vocês verem? Faz um positivo aí. Tá dando para ver o que eu estou rabiscando aqui, por exemplo, assim? Sim? Ok. Então... Sim. Ok, beleza. É porque eu fico meio... Vou ver se eu faço um vermelho mais fino. Deixa eu tentar... Tá. Deixa eu ver se fica um tracinho mais fino. Tá. Então, a máquina estaria aqui, eu vou fazer ela meio de lado para não tampar esse número, a máquina estaria neste ponto aqui, ó. Então, raramente a luz vai sair daqui da máquina para iluminar essa formação que está lá. Então, normalmente, o que eu faço? É definir uma direção de iluminação, que é uma iluminação, por exemplo, 12 horas dessa que está aqui. Uma iluminação dessa 12 horas, eu vou tentar colocar em amarelo aqui, ela vai sair a luz de lá, ó, da 12 horas, e vai iluminar esta região aqui. Que, de certa forma, quando eu olho daqui para cá, dá uns contornos, que é a ideia do estúdio, que no inglês é um backlight ou uma luz de fundo desse ponto aqui. Uma outra luz, que é uma luz muito dramática. Então, quando eu uso isso, eu pego uns contornos muito fortes, assim. Eu vou mostrar isso para vocês. Ou uma iluminação que eu chamo de 2 horas da tarde, que é colocar uma coisa aqui, assim, na seção de 2. É bom ter esses conceitos do relógio, isso não está em texto nenhum, assim, não. Ou de 10 horas da manhã, assim, ó, ou 10 horas da tarde. Ou uma luz lateral, também, que iluminaria o que essa luz lateral? Esse lado da formação, ou da pessoa, ou do que você está fazendo. Uma luz de 9 horas da manhã, ou 9 horas da noite, o que faz? Ilumina essa parte, então ela sai nessa direção. Então, raramente eu vou usar isso aqui. Eu posso usar uma luz inclinada, dessa aqui é uma característica meio de estúdio. Então, quando eu uso uma luz dessa aqui de 4 horas, assim, ó, eu vou iluminar esta região que está aqui assim. Então, na verdade, raramente eu faço saindo daqui das 6 horas, que é sair da máquina, colocar um flash ou
uma luz de coisa nesse ponto. Por quê? Porque você chapa muito, você fica uma luz muito dura e uniformiza. Porque o que dá, pelo menos dentro da minha estética, a ideia de profundidade são as sombras. Então, em função disso, agora eu não sei se eu vou conseguir voltar para aquilo. Como que eu volto para lá? Em resumo, vou ver se eu consigo mudar aqui. Então, apaguei. Então, eu volto para aquela apresentação. O problema é que sobrou isso aqui. Então, portanto, eu tenho que... Espera aí que dá um... Eu vou ter que usar a minha borracha aqui para apagar isso que eu escrevi. Então, isso não vai ficar aqui agora. Eu não sei como é que vai ficar no vídeo, porque esse vídeo vai ser disponibilizado. Eu vou apagar o que eu fiz aqui, porque senão mancha a outra... Aquelas anteriores, essa aqui eu não estou conseguindo apagar. Sei lá o que isso vai sair para lá, se vai ficar manchando a coisa até o fim. Então, vamos voltar para lá. Então, portanto, vê se vocês estão vendo a apresentação de novo. Faz um positivo aí para mim, se sim. Então, raramente a luz sai. Essa direção da luz, então, portanto, a gente define luz da direita para a esquerda, que seria um right-left em inglês. Aí. Luz que seria de 3 horas da tarde na direção da direita para a esquerda, 9 horas no ponteiro relógio da esquerda para a direita, os contraluz, que é uma luz de 12 horas, 2 horas da tarde, sempre tendo na parte central do relógio ali, sempre tendo na parte central o objeto que você está fazendo. Então, essa definição. Uma outra coisa é a definição dos planos. A gente vai ver, eu vou mostrar lá em algumas fotografias de estudo de caso, isso, eu defino alguns planos, um primeiro plano, um segundo plano. Um primeiro plano é coisa que está até 3 metros, assim. Um segundo plano vai até 5, 6, 7 metros, e daí para frente vira infinito, para definir os planos, que além da direção da luz, eu defino planos bem definidos. De certa forma, eu não deixo estourar a luz de forma nenhuma nos primeiros planos, para não perder textura, sendo que nos planos de fundo, distantes, não há tanto problema, porque a máquina já não consegue, né? O equipamento não consegue pegar os detalhes. Então, essa definição de planos que vai ficar mais claro para frente. Então, jamais permitir estourar a luz no primeiro plano. Como que a gente consegue, nessas luzes de 4 horas da tarde, aqui, ó, por exemplo... Oi, mamãe, Gilberto. Espera só um pouquinho. Tá bom, tá bom. Desculpe aí, foi meu sobrinho, pequenininho, filho da minha sobrinha, que entrou aqui. Eu agora tranquei a porta. Desculpe. Então, na verdade, vamos guardar isso aqui. Ó. Luz 4 horas é essa que sai nessa direção, inclinada aqui, tipo 45 graus. Não que isso tenha que ser 45 graus. 3 horas é da direita para a esquerda, 9 horas... Então, isso é fácil de memorizar, às vezes, assim. 10 horas, uma luz assim, ela pode estar num plano diferente. Pode estar no nível do tripé da máquina, ou pode estar alguém segurando o flash na mão, assim, mais alto, né? Ou com um suportezinho. A gente não leva isso, mas
2 horas da tarde está nessa direção, e aqui é um contraluz. Essas luzes, elas têm que estar escondidas atrás de uma formação ou das pessoas, de modo que ela não venha diretamente, senão você explode, tipo um sol na máquina. Então, ela fica escondida, de certa forma, cria essas sombras todas que a gente vai ver lá. Então, portanto, jamais permitir estourar. O balanço de brancos, a gente vai ver nas fotografias que a gente vai passar um pouquinho, que tem muitas cores naturais nas rochas. Vermelho, preto, alaranjado, diversa, a cor da água verde, porque aqui mesmo, aqui, ó, tem um ligeiro verde. Então, essas são algas que você tem. Então, em função disso, o balanço de brancos, o melhor que eu encontrei até hoje porque é luz branca que eu uso muito, que é usar o automático. Então, esse disco aqui, que é uma coisa minha mesmo, que eu faço para poder orientar. ISO, sobre técnica mesmo de fotografia. Eu uso para pequenos espaços, detalhes, variando 100, 200 e tal, mas varia nesse campo aqui, assim, de 100 a 800, mas já usei 3.200, já usei na minha máquina até 3.000 e pouco, 2.500, não granula, que é essa máquina que eu tenho, mas até 800, a maioria das máquinas semiprofissionais não vai granular nesses locais muito escuros, onde tem brancos intensos ou negros intensos, mas o ISO, na grande maioria das situações que eu uso, é 400. Então, na verdade, eu não faço fotometria. O que eu faço? Na verdade, eu faço longa exposição e vou estourando luzes, que hoje facilitou com o digital para a gente ter isso. Então, basicamente, eu uso assim. Aberturas, o que eu preciso? Eu tenho muito pouca luz nesses locais. Então, o que a gente precisa fazer? Uma abertura grande. Para quem não é, porque eu tenho uns amigos aí que estão assistindo que não são fotógrafos, desculpe quem são, uma abertura grande, que é esse 2.8 aí, variando de 2.8 a 5.11, é como se você fosse abrir uma torneira. Então, descobrem os fotógrafos, se fosse abrir uma torneira para encher um balde, você abre muito a torneira, sai muita água. A luz é assim, você abre o diafragma muito, entra muita luz. Você tem que ficar pouco tempo em exposição, por exemplo, ou menos tempo em exposição. Mas a abertura mágica é 5.6. Por que isso? Porque a maioria das máquinas desenvolvidas para fotojornalismo é a maior eficiência, é o 5.6 da maioria das lentes, na verdade. Velocidades, eu faço muita foto com a máquina na mão, usando, tá aqui, ó, usando um rádiozinho flash. Deixa eu ver se eu mostro aqui assim, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou mostrar de frente, tá escrito lá, vamos ver se dá para ver lá, ó, rádio flash, que é um transmissor, e lá no flash, aqui, ó, no flash, eu vou mostrar aqui de frente, assim, pelo fundo, tem vou mostrar mais distante um pouquinho, assim. Tem o receptor. Então, na verdade, por ondas de rádio, eu posso estourar um flash que está a 100 metros de distância. Funciona bem esses rádios, não estão tão caros como hoje. Então, às vezes, quando eu estou pertinho assim, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é colocar a máquina na mão, com os flashes aqui, naquele escuro completo, né? Você faz a fotometria. Faz a fotometria? Não, eu faço uma velocidade de mais ou menos 1:60, assim, e a velocidade do flash estourado congela a imagem. Então, na verdade, eu não tremo com 1:60, 1:50 de velocidade. Por quê? Porque o que estoura é o flash. Entre acender e apagar a luz do flash é mais ou menos 1:800 milésimos de segundo, 1:1000, 1 milésimo de segundo. Então, portanto, eu congelo a imagem a partir daí, usando os rádios flash, ou usando o tripé, que é fazer uma foto de longa exposição. Aqui saiu errado, não é 43 segundos, aqui é 3 segundos, a 30 segundos, também com rádios flashes ou com as pessoas com os flashes na mão, que pode estourar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que aí você vai calibrando no local. Como que eu fazia isso no passado? Eu treinei tanto o meu olhar
que eu tenho muitas fotos feitas na época pré-digital, com slides e tal, depois eu posso mostrar, ver se eu mostro algumas aí para vocês, em que eu fui educando o olhar e sabia mais ou menos como que ia ser o resultado. Você ia uma vez, a partir das experiências eu fui fazendo, essa fase digital facilitou em relação a isso, você dá uma testada, ver se alguns pontos que não ficaram claros, isso vai ficar mais claro para frente. Eu uso um corpo de máquina full frame, eu levo 2 máquinas, deixo um na pousada, assim, às vezes. Eu tenho uma D800 e uma D700, eu consigo fazer, eu fotografo só, não está escrito isso aqui, mas só em arquivo cru, que é RAW, RAW. E também utilizo para produzir um JPEG. Vocês estão ouvindo bem, gente? Faz um positivo aí. É um JPEG, que é um arquivo, né, já compactado, que fica um pouco menor, mas com essa minha D800, qual é a vantagem? Como a Nikon também tem versões para isso também. Eu consigo pegar negros intensos com matizes, uma distribuição tonal em cinza, cinza mais escuro, cinza mais... até um negro, que ela consegue fazer isso, captar isso aí. Também, como eu tenho regiões muito brancas, a D700 é equivalente também, eu uso muito, full frame faz essa diferença. Tanto o Nikon como o Canon faz isso também. Eu uso só lente grande angular. Qual é a razão disso? Não só eu, mas com todo mundo que faz fotografia subterrânea. É que, dentro da minha estética, com raríssimas exceções, eu quero ter foco no primeiro plano, no segundo e tal, até o infinito, que seria acima de 15 metros, por exemplo, já é infinito. Eu quero ter focos em todos os planos. Se eu usar uma teleobjetiva, eu empilho. O que a teleobjetiva faz? Ela pega uma imagem que está lá distante e traz para o primeiro plano. Eu empilho as imagens. O que isso significa dentro da minha estética? Do que eu faço? Não dá ideia de profundidade. Então, não uso teleobjetivo. E a teleobjetivo, o que acontece? Eu, usando aberturas grandes, que é 5.6 em média, eu não consigo ter focos em todos os planos. Então, eu uso a grande angular, não vamos aprofundar nisso aqui, que com isso eu consigo ter focos, mesmo com aberturas grandes, em todos os planos. Eu tenho a melhor lente que a Nikon tem de construção da ótica dela, é essa Nikkor 1424-28, aqui não está colocando a iluminação dela, uma luz muito clara, mas eu fotografo a grande maioria em 14. Quando eu quero uma coisa maior, eu corto depois no computador. Eu uso também, que aí a ótica é muito mais precisa, uma fixa de 14 milímetros. Então, na verdade, essa tem que treinar a fotografar com a grande angular, porque é uma estética diferente de usar. Faz uma diferença de eu usar uma 24x70, por exemplo, de uma 14x24, ou uma fixa 14. Tem que treinar o olhar, o jeito de fazer, não é chegar a primeira vez assim, porque você pode não é usar tecnicamente, eu estou falando sobre a estética. Esses flashes, hoje, eu uso 100% no manual. Esses flashes originais da Nikon ou Canon são caros e muitas vezes, eu já perdi flash de cair dentro do rio, cair dentro d'água. Então, os flashes eletrônicos como esse aqui, eu não recebo nada por esse povo não, viu, gente? Esse da Yongnuo aqui, ó, são flashes hoje muito mais baratos, enquanto a Nikon está hoje com esse dólar estratosférico por quase R$3.000, um flash da Nikon. Esses aqui você compra um flash, porque o que é importante ter um flash? Que tenha capacidade de soltar muita luz, né? De ter um número guia elevado. Então, então você consegue flashes assim por R$350 e tal, resistentes. É importante não parar em umidade alta, eu já testei vários desses, sempre no manual. Rádio flash são esses aqui, não são exatamente esses que eu uso hoje, não, mas os meus estão numa sala minha na universidade, os que eu tenho usado também da Yongnuo. Depois eu
a gente coloca, a gente pode detalhar isso para quem quiser e tal, porque eu já fui selecionando. Eu uso essas lanternas super LEDs, eu vou mostrar para vocês aqui, era para ter trazido a... depois talvez eu mostre ali, eu peço alguém para pegar ali. Os difusores adaptados a esses saquinhos que eu mostrei para vocês, que eu encaixo dentro do flash, coisas do tipo assim, esses saquinhos plásticos. Qual é a grande vantagem? Repetindo, eu levo um rolinho desses assim, ó, a gente não deixar nada. Faço isso, está dentro da mochila, né? Um rolinho desses assim, e com isso eu tenho um flash dentro do macacão, né? Que fica no bolso, não tem peso praticamente, não tem volume, é fácil, não tem problema com umidade. Então, isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo. Proteção de equipamentos, todos os equipamentos meus estão dentro das mochilas e dentro de umas coisas assim. Aqui, ó, iluminação é fundamental ter isso, ao mesmo tempo que te protege em regiões não turísticas. Por exemplo, lá em Maquiné, lá em Lagoa Santa, perto de Cordisburgo, Sete Lagoas, Cordisburgo, a Gruta de Maquiné fica ao lado de Cordisburgo, que é a terra do Guimarães Rosa, que o Guimarães Rosa retratou em poesia, em vários textos dele, fala sobre essa de menino quieto que ele era também. E aqui você tem iluminação que a gente usa, eu às vezes tiro o capacete da cabeça e ilumino os primeiros planos e tal, que é essa lâmpada que está aqui, ó, que são os super LEDs, que quando você liga na potência máxima, vira dia dentro da caverna. Então, hoje em dia facilitou iluminar, ou ter ideia de um grande espaço em função disso. A gente não tem isso aqui no Brasil. Aqui também é uma coisa com carbureteira e tal. Os macacões eu coloquei aqui porque eu fui selecionando, tem macacão amarelo, por segurança esses vermelhos são melhores, mas são os melhores para fotografia. Aqui eu coloquei algumas coisas assim de calçados e tal. Na Europa se usa muito essas galochas que vocês estão vendo aqui, ó. Mas se usa muito essas galochas porque tem muita região com lama, com coisas assim. A gente usa essas botas, que é essa bota que eu vou mostrar aqui assim para vocês. Eu uso uma bota de um fabricante lá de Curitiba, que é uma bota que foi desenvolvida para o pé do brasileiro, tenho várias. Por que tem que ser? Porque se toda hora você está dentro, essas botas de trekking normal, né? Eu tenho para poder proteger o tornozelo, você anda toda hora, você está atravessando um rio, mesmo para as regiões turísticas, assim. As regiões que tem até passarela, tipo no Petá tem locais assim, mas lá em Lagoa Santa, lá em, por exemplo, na Gruta de Maquiné, não precisa nem de capacete, porque está bem protegido. Meias são essas normais de trek. E uma coisa fundamental são esses cobertores térmicos para onde a gente vai. Para a proteção dos equipamentos, eu uso muito essas maletas rígidas assim, ó, de transporte dos equipamentos. Aqui está mostrando, tem fabricantes. Isso não é fabricado no Brasil, mas você acha no Mercado Livre com facilidade. E elas são pressurizadas, de modo que quando eu estive na Itália, uma bolsa dessa arrebentou por erro do fabricante dessa cordinha aqui. A gente estava subindo numa corda e ela caiu de 30 metros de altura com a máquina, lente, tudo, e não... Depois eu mandei para a Nikon para olhar se tinha algum problema na lente ou máquina, e absolutamente nada isso aqui. Essa aqui não está dando para ver a escala, porque não tem uma pessoa perto, tal, mas ela cabe dentro dessas mochilas. Essas mochilas aqui, ó, tem mais ou menos uns 40, né, mais ou menos, um pouquinho menos, 35 centímetros de diâmetro. Então, ela encaixa dentro. Por quê? Porque toda hora você tem que atravessar um rio, um lago, uma coisa assim, em locais não turísticos. E ela, dentro dessa mochila, com essas alças, se você precisar boiar, você boia, porque ela... Outros pontos são esses baldes aqui também, em que você põe pilha, flashes, todos, porque não pode molhar, que são estanques mesmo. Isso aqui são rígidos, são resistentes, que para locais não turísticos. Essas mochilas estanques não funcionam. Todas que você leva na primeira
Primeira hora dentro de uma caverna já furam, porque as pontas que pegam das estalactites, estalagmites, elas não suportam isso. Então, agora eu vou entrar numa parte de como fazer uma fotografia. Quando eu chego num local para fotografar, a gente está chegando no final, a gente encontra isso, um local absolutamente escuro, que nem esse aqui. Então, um local absolutamente escuro, que é esse aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ver se eu consigo riscar aqui. Ah, tá. Então, depois eu apago. Eu posso chegar, eu chego num local como esse aqui da esquerda, não sei se todos estão vendo, e eu dou uma iluminada, assim, geral, com o que eu tenho na mão, para sentir mais ou menos, fazer um enquadramento. Então, eu chego num local, essa foi uma primeira foto que eu fiz desse local, e essa primeira outra foto da esquerda, eu começo definindo os planos do infinito, que é aquele que eu vou mostrar aqui. Está dando para ver o que eu estou riscando? Sim, faz um positivo aqui. Sim. Então, veja que eu pus um sol, aquele sol da minha infância lá no fundo, assim, ó, que é uma luz fixa. Então, eu já tinha uma coisa assim, fiz uma luz já fixa, para depois, que é uma coisa, já numa segunda ou terceira foto, eu distribuí as pessoas no lugar. Então, essa luz que estava lá, ó, já mais quente um pouco, eu dei uma amenizada nessa terceira foto aqui, ó. Então, esse amarelo está menos intenso. Mas aqui eu já coloquei as escalas. Tem uma pessoa aqui, tem uma ali. Eu fiz uns contraluz, iluminei de uma forma aqui, ó, está estourado nessa foto aqui de cima. Não tem problema, estourou o primeiro plano aqui assim. Esse primeiro plano está estourado. Mas aqui já está meio que regulado nessa segunda foto que eu vou tentar. Tá ficando vermelho, mas se eu for mexer ali vai dar problema. E aqui já uma foto final em que eu fiz um primeiro plano, eu mesmo iluminando aqui, tinha uma pessoa, teve alguém escondido aqui que iluminou esse travertino. Eu sabia que ele era amarelo, então eu quis dar uma ideia de pôr do sol como um todo aqui assim. Então tem alguém que jogou uma luz aqui, ó, no nível do piso. Então, foi uma foto de longa exposição. Tem uma foto 12 horas atrás dessa minha amiga aqui, ó. Tem uma foto 12 horas de contraluz. Esse azulzinho que vocês estão vendo aqui é porque tem vapor d'água. A gente estava aqui ao lado do rio. A Thaís é a juíza da cidade que foi lá. Essa foto foi feita para ela fazer um quadro e tal. E aqui, ó, nesse primeiro plano, então, entre a primeira foto e essa foto aqui, ó, eu tinha feito uma versão, até essa é a foto final, que é muito parecida com esta foto aqui que a gente tinha feito. Então, essa foto está lá. No plano do fundo, ó, no plano do fundo, o sol que eu quis fazer. Isso aqui, eu mexi um pouquinho em densidade no computador, mas muito pouco. Então, aqui do lado direito tem... Quando eu mexer para o lado direito, é bom que apaga, talvez, não sei. Descartar. Ixi, voltei lá. Então, deixa eu ver se eu apago isso aqui que ficou lá do... Então, aqui eu vou riscar. Então, portanto, teve uma luz aqui assim, ó. Essa luz aqui, teve a luz que eu defini no plano. Neste primeiro plano foi uma pessoa que passou com uma luz na mão, caminhando para um lado e para o outro, alguns segundos só, você vai testando. O primeiro plano aqui foi alguém que estourou um flash, que estava aqui do lado lateral, aqui assim, ó. Teve esse coisa de piso, tem um contraluz aqui assim, tem um contraluz aqui na Thaís também, e tem um fundo lá. Então, na verdade, esses planos que eu defini, eu não deixo estourar. Vocês podem ver que aqui, ó, aparece a textura dessa rocha.
Aqui, ó, essas texturas nas verticais e tal. Lá no fundo não tem problema, a luz ficou fixa lá, se ela estoura também não tem problema. Eu vou apagar isso que eu fiz aqui para a gente mostrar uma outra foto. Já está chegando no final, viu, gente? Eu vou desligar isso, passar para a construção de uma outra foto aqui, assim. Eu vou voltar também para o... Deixa eu ver se eu consigo... Vou tentar riscar aqui. Então, essa foto que eu tá lá na internet é a primeira foto, a número 1 foi essa aqui da esquerda. Essa é a número 1, que aí eu defini um plano aqui, assim, ó, no fundo, quis iluminar o fundo, é a primeira coisa que eu faço. As modelos estavam aqui, que são as amigas minhas de lá, essa aqui é a esposa de um guia, irmã de um guia que está lá, resolveram ir junto com a gente. Então, eu dei uma definição do fundo, essa cachoeirinha eu pintei dessas formas normais de painting light aqui, com tripé, estava usando o tripé, de modo que a cachoeira aqui ficasse com essa ideia do véuzinho de noiva, eu quis fazer isso aqui. Então, isso aqui são as cores naturais do que tem lá. E aqui eu já estava dando uma posição. Podem ver que aqui, ó, nesse ponto, eu já diminuí a quantidade de luz no fundo lá. Reduzir a luz, assim. E uma coisa já de ação aqui das modelos. Ó, uma passando a mochila para outra, eu quis fazer isso. Aqui já está quase a foto final, nesse ponto aqui, ó. Com as modelos, com o fundo. Eu não quis que o fundo ficasse tão intenso como nessa primeira foto, para não competir com essa cachoeirinha. E aqui já a foto final com o fundo com menos luz, ó, aqui assim, um fundo com menos luz, porque eu queria chamar a atenção para uma cachoeira que tem lá, ó, com o véuzinho da cachoeira que está caindo aqui, com a posição das modelos. Isso é muito cansativo, porque como era uma foto de 20 segundos de exposição, elas têm que ficar paradas 20 segundos, porque você tem, para pintar a cachoeira, eu usei uma lanterna. Então, se elas mexem, porque a luz aqui também reflete nelas, tem algumas coisas que a luz reflete, se vocês olharem aqui, ó, o macacão também reflete, dá uma vermelhada aqui, ó, nessa foto da esquerda, na água. E no final, a foto final, que é esta foto aqui, assim, que é muito parecida com a outra foto, que é essa terceira aqui, ó. Só mexendo com alguma densidade em alguns pontos, porque por melhor que seja melhor que seja esses sensores, você não consegue captar tudo. Então, você tem que dar uma ajeitadinha de mexer na densidade, escurecer um pontinho e tal, mas nada muito radical mesmo, porque eu não sei. Aqui a gente já está realmente chegando no final, depois a gente já vai bem mais rápido. Isso aqui é um outro fotografia, uma outra ideia numa caverna, que é uma caverninha que fica num sistema terra ronca malhada, não é turística também, foram as amigas minhas que estavam e ficaram de modelo. Aqui já estava mais ou menos definida a luz no fundo, tem uma luz escondida atrás de uma formação lá, e quando você faz esses contraluzes, vaza a luz para um lado, para o outro, ilumina, dá essas sombras todas aqui. Então, como era um local pequenininho, assim, ó, no começo os modelos estavam aqui muito próxima do teto, e a partir desse ponto final, eu já coloquei elas numa posição num plano mais baixo aqui, assim, para não competir tanto com o ambiente. Então, é uma coisa de composição. Essa luz que está aqui não é uma coisa tão complicada de fazer, se você quiser. Foi uma luz 12 horas que está lá, ó. Essa luz que está aqui, que deu esse branco no teto aqui, assim, ó. Então, às vezes, estoura, como o espaço aqui era pequeno, eu usei muito
esses saquinhos aqui nos flashes mesmo aqui fazendo, e de modo que a foto final é essa, com pequena, se eu voltar lá, ó, eu dei uma pequena clareadinha nesse primeiro plano aqui, assim, porque você não consegue domar tanto a luz. Aqui tinha um flash, voltando lá no anterior, eu joguei um pixel de luz aqui, assim, ó, quase no nível do solo, bem fraquinho, com um saquinho sobre o flash. Aquele lá, tinha um flash lá no fundo, assim, de modo que a versão final é essa aqui, assim. Então, é muito pouco trabalhado no computador, o que já sai a foto, se a gente olhar aqui, pronta, de dentro, assim. Então, basicamente, é isso. Aqui eu vou fazer um slide show, depois vocês podem fazer alguma pergunta. Para ir para essa foto, para essa caminhada aqui, é uma caminhada de um local sem trilhas, lá em Goiás, no mês de julho. Isso aqui foi no mês de julho, final de um mês de julho. Então, portanto, não tem trilha marcada, pelo fato da gente ter que ficar 2 noites, 3 dias lá, geralmente para ajudar a carregar a tralha, a gente leva, né, tem um pessoal lá que a gente aluga os cavalos, que são amigos nossos, na verdade, que vão juntos só para nos levar e depois a gente marca o dia de buscar. Nesse caso, tinham 3 cavalos, só aparecem 2 aqui no final. Isso é outra parte da trilha, para ajudar a levar, mas quando chega próximo da caverna, a gente tem que... Então, tem umas paisagens externas belíssimas, assim, da flora, da fauna, mesmo as caminhadas de locais que são turísticos são muito lindas, muito bonitas e muito virgens. São as veredas mais bonitas. Olha esse céu que vocês estão vendo aqui, esse céu de julho do sertão de Goiás, é espetacular. Isso aqui nem polarizador tem. Aqui tem uma pessoa aqui embaixo, assim. Eu marquei aqui, tem uma pessoa nesse ponto. Para não descartar aqui o verde, eu vou voltar para lá quando eu marquei. Aqui é um dos pontos com essas paineiras ou barrigudas. Essa árvore aqui, ó, ela tem esta aqui. Opa! Esta aqui, isso aqui, uma coisa espetacular. Tem... Não estou conseguindo marcar aqui para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Isso aqui, ó, aqui embaixo, no pé dela, esse diâmetro aqui é 4,5 metros de diâmetro. É da família do baobá, é uma coisa espetacular. Esse céu azul que tem aí, ó, é um negócio espetacular, realmente. Então, eu vou procurar minimizar esse negócio de escrever aqui na tela, porque não está... descartar. Não está tão fácil de mexer. Tenham só um pouquinho de paciência, que eu estou no fim. Isso aqui é outro ponto da trilha. Isso aqui é uma ideia. Eu falei que não ia riscar, mas quero riscar aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Aqui, ó, a posição das escalas define um pouco os planos também. Ó. Então, eu vou riscar para mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos ver se eu consigo riscar. Aqui, ó. Então, eu defini, na verdade, isso aqui seria um primeiro plano, que funcionou como um portal que eu quis. Isso aqui é uma parte turística lá. Essa região que vocês estão vendo não é um pontinho assim que tem essa dimensão. Isso aqui são da ordem de 4 campos de futebol com essas formações aqui. É um negócio riquíssimo, está aberto ao turismo comum, com muito cuidado e tal. Então, aqui, ó, em termos de composição, define uma diagonal, aqui assim. Tem um contraluz, uma luz 12 horas atrás dela. Essa menina também, que é a Meirelle, ela também faz fotografia lá comigo, começou do zero, hoje fotografa assim autonomamente, fotografia de caverna e tal. Então, na verdade, este amarelo que está aqui, isso é tudo branquinho, é que
refletiu no capacete, no macacão dela e capacete, e deu esse amarelado nessas formações que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, é o reflexo. Ela foi iluminada, eu já sabia disso, que também a luz refletida nessas formações que estão aqui nesse primeiro plano, iluminou ela. Então, esses contraluz, atrás do Gabriel, lá atrás, ó, tem um contraluz, uma luz 12 horas, tem uma luz que eu coloquei aqui, ó, que é 4 horas da tarde ao nível do piso, aqui à direita. Então, portanto, é mais ou menos aquela ideia da direção da luz, da posição. Às vezes ela está ao nível do solo, às vezes está ao nível do piso. Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver se eu saio disso aqui. Eu não vou entrar tanto, porque não está sendo tão fácil de mexer. Uma outra coisa, que é isso aqui. Ó. Esta foto... deixa eu tirar isso, porque isso vai ser gravado em vídeo, vocês vão poder consultar depois. Eu vou apagar. Descartar. Tirei esse negócio da foto aqui. Vou ampliar aqui de novo. Essa foto, veja bem, entre essa foto que vocês estão vendo agora, está menos densa, com menos amarelo, é uma segunda foto. Isso não foi feito no computador, é porque eu soltei mais uma luz. E o que aconteceu? Refletiu mais o macacão dela. Então, não tem uma manipulação digital, uma coisa assim. É porque não tem como, se o macacão, por questões de segurança, para ele aparecer, o macacão lá da escala atrás, ele também era vermelho, mas como eu só fiz o contraluz, eu só vejo os contornos dele. Por que eu não quis ter uma luz escondida para iluminar? Isso é uma questão da estética minha, do que eu queria. Eu não queria que ele chamasse a atenção desse primeiro plano, então ele aparece só no contraluz. O azul é do vapor d'água que está no ar. E essa foto, ó, aqui eu dei mais uma estourada. Então, o que aconteceu? Refletiu mais vezes. Então, eu estourei o flash que está atrás da modelo aqui no primeiro plano, mais de 2 vezes, acho que 3 vezes, ele mais fraquinho, mas aí ele refletiu mais, ficou mais avermelhado a foto. Não foi uma coisa que eu fiz no computador, nem nada assim. Essa foto é muito conhecida, que também tudo que vocês veem aqui é natural. Aqui à direita, vocês conseguem ver o meu cursor aqui? Então, eu não vou rabiscar lá, não, para não ficar... Eu tenho que apagar. Então, tem uma luz aqui, 3 horas da tarde, estourada aqui umas 2 vezes. Então, vocês podem ver que, dependendo da quantidade de luz que eu tenho várias tonalidades, matizes de azul. Então, da direita, uma luz aqui, 3 horas da tarde, da direita para a esquerda de alguém que estava aqui. Da esquerda para a direita, também uma luz 9 horas, né? Nesse sentido que está aqui. Atrás dessa formação tinha o Ramiro, que é um guia que fotografa super bem, assim, porque, não tecnicamente, mas com o olho, na verdade, como distribuir, composição. Ele estourou para cima. Lá embaixo tem 2 rios. Lá é o Palmeira e aqui é o São Bernardo. Então, tinha muito vapor d'água. Nesse dia aqui, foi no mês de julho também, quando a gente respirava, a gente via, sabe quando a gente sopra, está muito frio? Era mais ou menos assim, tinha muito vapor d'água. Eu me inspirei nessa foto aqui um pouco antes de eu viajar para a Terra Ronca, eu tinha visto na internet eu conto essa história lá no Facebook, no próprio Instagram. Eu tinha visto uma foto feita pelo telescópio que está no Atacama, da Agência Espacial Europeia, que está lá no Atacama, no Chile. Eles fotografaram a nebulosa de Órion, que tinha umas coisas vermelhas. Quando eu cheguei no lugar, eu falei assim, olha, com esse azul, então vermelho, azul, assim. Tem lá na internet, eu comparo as 2 fotos.
Quando eu vi esse vermelho de uma carbureteira que está aqui, ó, eu falei, eu vou... Me lembrou a coisa de Órion, a nebulosa de Órion. Eu falei, esse azul vai dar aquele azul que tem lá. Então, na verdade, isso aqui é uma nebulosa subterrânea em Goiás. Essa foto, quando eu cheguei na Europa, eles já conheciam ela assim na internet, queriam saber se eu tinha usado filtros. Então, aqui não tem filtro nenhum para esse azul. Então, na verdade, é o contraluz que, como o azul, isso é mais para os fotógrafos, tem um comprimento de onda menor, por isso que entre 10 da manhã e 4 da tarde, 3 da tarde, você vê o céu azul, porque a luz de menor comprimento de onda na atmosfera, você faz o azul. Quando, no final de tarde, ou no começo da manhã, que a luz entra meio tangenciando a atmosfera, percorre uma distância maior, você revela na manhã e no final da tarde aquela luz avermelhada. Não é que o céu é vermelho e nem azul. Então, pode ver que, dependendo da quantidade de vapor d'água que é aqui em cima da cabeça desse espeleólogo, o azulzinho está mais claro, porque tinha menos vapor d'água. Mais perto, aqui do lado direito, à esquerda, tinha mais, ficou mais escuro. Então, isso não foi uma coisa que eu controlei. Eu tenho fotos lá que, no intervalo de meia hora, elas saíram diferentes. Assim. Tem fotos no livro com o rio mais iluminado. Então, para resumir, tinha uma pessoa que fez o 3 horas aqui, fez o 9 horas nesse ponto, fez um 12 horas com contraluz aqui, por isso que eu não queria chamar muito a atenção do espeleólogo que estava em cima. Um dos cuidados que eu falei para vocês, esses 2 pontinhos pretos pequenininhos estão aqui, ó, é a bota dele. Ele subiu com um meião lá, branco, limpo, para a gente verificou se tinha uma formação que podia destruir em cima ou estragar e tal. Isso não é conversa assim protocolar, o que eu estou inventando. Esse vermelho que saiu foi um reflexo dessa luz, que foi uma luz quente que eu coloquei, que eu queria dar uma ideia do pôr do sol aqui, assim. Eu poderia ter deixado uma luz branca aqui, mas eu não quis fazer uma coisa de arte, assim, na verdade, e construir, mas tudo, a única coisa que tem aqui que não é natural lá é porque eu pus uma luz que no passado se fazia muito assim. Essa é aquela que a gente já viu, né? Isso aqui foi uma luz quente da carbureteira, mas essa formação já era avermelhada mesmo, aquilo que a gente já viu no fundo, já vimos essa foto. Essa foto é num local turístico, que tem esses travertinos, que vem essa água, ela entra de microfissuras das paredes, escorre aqui. Esse verde que está aqui, ó, nessa luz, é um verde das algas que convivem nessa água aqui, assim. Se beber essa água, não tem problema. Eu que já estou assim, acostumado, porque ela é altamente filtrada, assim, sabe? Então, esse amarelo é da própria formação. Então, aqui tem uma luz, um contraluz. O capacete dele estava com a luz acesa, então iluminou essa parte do teto. Tem um contraluz escondido atrás dele aqui, que fez uma 12 horas. Aqui, uma 8 horas da noite, aqui, ó, de baixo para cima. Aqui também alguém soltou uma luz meio 4 horas da tarde, meio misturado com 3 horas e tal. Mas aí tudo com saquinhos nos flashes e tal, nesses primeiros planos. Eu quis dar esse reflexo. Aqui você pode olhar que dá esse reflexo nele. Aqui, aquela feito no outro dia, uma aluna minha da universidade, que queria uma foto nesse lugar, a gente repetiu a foto. Um dia que, se a gente observar, ó, isso aqui foi no outro dia, aqui tinha dado uma chuva, deu uma enchente nesse córregozinho, a gente saiu no limite, na verdade, porque a gente tem muita experiência, uma coisa assim, mas não devia ter esperado chegar a esse ponto aqui, assim, sabe? Isso aqui foram dias diferentes, anos diferentes, na verdade. Essa foto é 2018, essa aqui é 2019. Aqui é um salão aberto à visitação turística, chamado Salão dos Espelhos, tem esse reflexo aqui, porque a água vem uns filetes das paredes, então, portanto, não tem correnteza nesses pontos. Neste laguinho vive um peixe troglóbio, um Ituglanis, que é o gênero. Nesse aqui também, aqui, ó, nesse pontinho, tem um Ituglanis, que foi o
o guia Ramiro, que mostrou para as pesquisadoras que estudam fauna subterrânea, peixes em especial, lá em Terra Ronca, que mostrou elas como homenagem da ciência, deram nome no laguinho no peixinho que tem lá do nome dele, né? O nome científico é Ituglanes ramiroi, porque o nome dele é Ramiro. Ituglanes é o gênero, que são os bagrinhos cegos, bem pequenininhos. Por que eles ficam cegos? Só falando rapidamente sobre esse ponto, justamente porque a visão o dos sentidos, tato, né, e assim por diante, é o que gasta mais energia a visão. Então, os peixes que foram com muito pouco aporte de alimentação, conseguindo, ao longo dos 2 milhões de anos que é desenvolvimento desses peixinhos, quem foi ficando cego foi gastando menos energia. Aqui, ó, também tem da ordem de 2.000 exemplares isso aqui. Então, essa espécie que está aqui, ó, só existe nesse lugar do planeta. O que é esse verde? Eu peguei uma super LED, alguém colocou com muito cuidado, tem lá, iluminou, e como tem algas, fica esse verde aqui. Então, não é filtro, não é nada que eu usei aqui. Esse reflexo que eu quis, tem um contraluz aqui, 12 horas, escondido, estourado pelo radinho flex atrás delas. O primeiro plano eu iluminei aqui a 4 horas, mas num nível mais elevado. Tem alguém aqui no 10 horas da manhã. Aqui, rapidamente, eu vou mostrar, tem uma luz 12 horas atrás dessa modelo aqui, ó, com um tripézinho que está lá no chão. Então, dá essas sombras, vazam a luz entre as pernas dela e tal, dá essas sombras aqui, que é a minha imagem da infância. Eu gosto disso, do pôr do sol que tinha lá. Aqui, na direita, nesta região aqui, ó, à direita superior, tinha uma pessoa com um flash na mão, regulado com a intensidade tipo de estúdio maior, 4 horas da tarde, indo na direção da modelo, mas com a intensidade de luz maior do que este 8 horas da manhã, mas num plano superior, não é no plano do nível do piso aqui. Então, dá essas formações aqui. No curso, a gente trabalha todas essas fotos, entre a primeira foto e até essa foto aqui, assim, ó, que é muito parecida, já sai pronta. Aqui é na grande angular, que dá essa profundidade. Então, portanto, aqui, ó, nessa foto anterior, esse teto aqui está a 2 metros de distância. Nesse caso, a modelo está mais afastada, a grande angular dá essa... afasta os planos, então dá essa ideia de profundidade. Com a mesma coisa, tem uma luz 12 horas lá, tem uma luz aqui, ó, 8 horas da manhã, mas no nível do teto. Esse teto era baixinho, assim. Aqui tem um outro caso, num outro ângulo também, ó. Aqui dá para ver iluminações assim, de estúdio típico, e contraluz com ela lá. Como estava mais intenso, as luzes do primeiro plano apagou as sombras aqui, ó. Se você estoura muito forte isso aqui e mais próximo do piso, eu quis colocar mais próximo do piso aqui também, tinha uma luzinha, um flashzinho bem fraquinho que matou essas sombras aqui, ó. Eu fiz isso de intenção. Aqui aparece uma sombrazinha na frente da modelo aqui, assim, ó. Aqui é naquele lugar do Ituglanes ramiroi, pertinho da cachoeirinha, que eu iluminei a água com a luz fixa lá, ó. Isso aqui também tem o Ituglanes ramiroi e os peixinhos que tem aqui, que é essa espécie que só existe nesse lugar do planeta, não existe outro. Então, na verdade, não está aberto ao turista. Eu fiz isso só uma vez, essa foto, o impacto é mínimo, de modo que você possa levar a um lugar, contar essa história e mostrar que tem uma espécie que o estudo dela pode levar, agora nesse momento de pandemia, dá para entender um pouco isso. Estudar bactérias ou coisas de preservação da espécie humana ou dessa espécie em si. Aqui é a mesma foto com a outra iluminação. Dependendo do jeito que você põe a luz dentro da água, esse verde é aquela mesma história. Aquela que a gente viu. Aqui eu quis dar uma ideia de pôr do sol mesmo, quando eu cheguei nesse lugar, que é na Lapa de São Bernardo. Vocês podem olhar que no primeiro plano fui eu que iluminei com a luz amarela que eu tinha.
Então, é uma luz 4 horas da tarde, inclinada aqui a 45 graus. Vocês podem ver isso pela sombra que está aqui. Então, essa luz amarela foi o negócio da minha infância. Quando eu fui lá, eu retomei isso. Aqui tinha alguém escondido que iluminou essas cortinas. Essa formação dá o nome, para quem não conhece muito de caverna, porque parece uma cortina de uma sala assim, de visitas. Então, a pessoa estava com um flash de mão, que foi estourado pelo... Estava com o tripé aqui, ela estourou, mas com o flash no saquinho, de modo que não acabou com essa textura aqui assim. Essa aqui também é aquela ideia, né, de ter uma luz aqui entre 9 horas da manhã ou 8 horas e tal, de modo que esse rosto aqui desse lado está menos iluminado e tal, dentro daquela ideia. Essa aqui é um grande espaço. Lá no fundo, olha, quem está olhando, tem uma pessoa, porque eu queria dar essa ideia da profundidade. Esse primeiro plano eu que iluminei, tinham 13 pessoas iluminando isso aqui. Alguém iluminou essa água aqui com a super LED, uma outra pessoa, esse outro trecho aqui desse verde, uma outra fez isso aqui. Alguém iluminou essa praia de areia branca. Tinha, porque o radinho flash está quase a 200 metros de distância lá, ele não estava estourando, foi uma pessoa lá para trás para estourar, porque se vocês ampliarem isso no desenho digital, no livro digital lá, vocês vão ver que tem uma pessoa lá. Então, dá a ideia de profundidade, tem um primeiro plano. Esse vermelho aqui, ó, é o vermelho de lá mesmo, que é diferente desse travestino gigante, assim. Então, eu fiz com a grande angular, e essa outra foto aqui, ó, que é no mesmo lugar e tal, eu cortei no computador para aproximar mais o plano lá, assim e tal, mas a iluminação é a mesma. Então, por isso que eu faço em RAW, né, que eu consigo um arquivo de 20, sei lá, um arquivo de 75 mega, mais ou menos, e aí dá para trabalhar. Essa foto é com iluminação. A única coisa que eu fiz artificial aqui foi pintar isso aqui com super LED, mas está tudo iluminado, uma coisa quase milagrosa. Milagrosa esse raio entrando. Eu estou indo mais rápido para a gente acabar. Isso entra em julho, 2h40 da tarde, 3h10 ele sai, porque o raio... Eu fiquei de 10 horas da manhã, a primeira vez que eu fiz, até 2 horas da tarde, porque eu não sabia, daria para calcular isso fora, talvez, mas não sabia a hora que o raio entrava. Então, fotografar não é uma coisa assim, fotografia de caverna, meio romântica, não. Eu fiquei sentado lá, as pessoas lá embaixo esperando para fazer essa foto, que até eu ganhei um prêmio com essa foto. Isso é lá, né, isso aqui, ó, nesse mesmo lugar. Essa altura aqui tem 140 metros por 200 de largura, as árvores estão miudinhas lá. Então, a luz que entra aqui é toda natural, esse céu azul, eu fiz a fotometria lá no azul e estourei, né, com o radinho flash, quando eu bati a foto, 2 aqui, ó, uma aqui, 4 horas da tarde, aqui assim, né, com o radinho, com o flash na mão, iluminou aqui a escala, o modelo, que é o Juvenício. Isso aqui é na Boca Terra Ron, que eu pedi uma autorização especial do parque para mostrar a dimensão. Isso aqui eu estou a mais ou menos... A Boca Terra Ron cabe um prédio que dá o nome ao parque de 30 andares. Eu estou aqui a mais ou menos... Então, portanto, quase 100 metros de altura, a boca, por 104 de largura. Eu estou aqui a mais ou menos 70 metros, o rio entrando, tal, lá. Isso aqui é um salão imenso. Lá no fundo tem uma pessoa, nesse ponto aqui onde está o cursor. É difícil iluminar isso aqui tem uns verdes e tal. Foi depois de um workshop em que os alunos me ajudaram a iluminar isso aqui. Eles fizeram umas fotos autônomas parecidas com isso aqui, depois da gente discutir. Isso aqui foi num outro workshop. Essa menina que fez o coisa é uma modelo, mas é fotógrafa também. Ela tem feito fotografias lá na Europa. Lá tem uma pessoa para dar noção de escala, tem um contraluz lá, 12 horas, assim, ó. Aqui tem 2 fotos, aquela que eu já mostrei para vocês. Isso aqui também só tem um contraluz. Lá, 12 horas atrás, tem uma pessoa escondida. Eu estava aqui com a água quase pelo pescoço, aquilo que eu falei que não é tão romântico de fazer, e alguém jogou um psilzinho de luz aqui, ó,
nessa água, esverdeou. Essa foto seguinte, que nós vamos ver, é da direita para a esquerda, aqui assim. Essa água que está caindo, essa água que cai aqui. Ó. Então, alguém estourou uma flecha aqui na água, tem um contraluz atrás dele, e só esses dois flashes deu essa ideia de movimento, por isso que eu falei que muitas vezes fotografia de ação, de estúdio, de espaços assim. Então, isso foi uma coisa que eu vi, mas a posição que eu estava aqui, a água estava exatamente acima do meu ombro, onde eu estava. Eu estava dentro da água, então não é uma coisa assim tão romântica. Aqui é uma região lá de turística, que aí eu fiz, que todo mundo vai nesse aqui, ó, que chama Boca do Tubarão, que é isso aqui, lá na Lapa, é uma parte seca, fácil de ir, na Caverna Angélica. E aí tem um contraluz aqui assim, ó, e lá no fundo eu botei aquele meu sol que eu gosto às vezes e tal, uma luz fixa. Aqui foi uma luz de flash aqui à esquerda. Aqui eu pus uma luz meio amarela porque eu achei que estava muito branco, tal, podia ser branca também. Tem um contraluz aqui nos dois modelos que eles vão muito comigo lá. A Alana é de Goiânia, ela vai muito comigo porque vai em locais não turísticos e aparece na foto. Quando você aparece na foto, tem uma outra história. Isso aqui foi numa outra vez, exatamente no mesmo lugar. Esse aqui, ó, aqui é o tubarão de novo lá. Então, no grande angular, eu mostro o teto. Esse teto eu quase toco ele com a mão. Esse vermelho que não aparece aqui foi que com o flash que estourava, fazendo este plano, sobrava o vermelho do infravermelho do flash. E alguns segundos, numa luzinha, avermelhou essa posição aqui. Ó. Então, né, não é uma coisa que eu fiz com filtro e tal. Eu não queria isso, mas acabou ficando. E tem gente que acha bonito, eu não achei feio e tal, mas eu não queria isso. Na verdade, acabou ficando. Dava para ver na máquina e eu não quis repetir. Essa é aquela luz final. Aqui tem umas coisas que eu não vou ler, que eu quis deixar aqui para o vídeo, para quem, hora que o Rony vai deixar isso no YouTube, vai estar lá divulgado, que é alguns cuidados, porque a foto, nenhuma foto vale você quebrar alguma coisa disso. Então, eu tenho locais lá que eu não fotografei, porque ia estragar alguma coisa, tinha alguma coisa frágil no piso e tal. Então, nada justifica. Aqui fala um pouco sobre isso, de cuidados e tal, esses 3 slides aqui. Ó. É para ficar, inclusive, deixar um pouquinho mais aqui, para quem vê no futuro, porque o Rony vai deixar isso no YouTube, como não é um curso, mas dá muitas ideias, dá a ideia da linguagem, mostra a beleza espetacular disso. Essa trilha que está aqui, ó, que tem a espeleóloga que está no cavalo, para mim, o mais bonito dos passeios que tem lá, para chegar naquela do raio, para chegar nessa foto aqui, ó. Nessa, tal. Essas veredas espetaculares que tem lá. Então, só essas caminhadas são passeios assim, para quem faz fotografia outdoor e tal, mas de caverna já compensa tudo. Então, aqui fala alguns cuidados. Eu vou falar rapidamente sobre as referências bibliográficas, que não é coisa que eu bebi tanto assim, mas fazer esse curso que a gente vai oferecer para quem quiser fazer com mais detalhes, assim, dá para avançar muito. Esse livro aqui é daquele Chris Ois, é aquele fotógrafo inglês que eu mostrei lá. Ele tem um livro que é chamado Images Below, Manual of Underground and Flash Photography, que é um photography, que é de 97, que é um livro clássico, assim, tem uma partezinha em 97, já tem alguma coisinha de digital, assim, mas depois eu vou falar um outro que já tem coisas de digital. Mas isso tudo que eu falei é o meu jeito meio de fazer. Esse livro aqui é uma coisa espetacular. Ele me contou, lá na Itália, que ele começou fazendo esses 2 livros juntos, esse outro aqui, o próprio Chris Ois, que é To Photograph Darkness, The History of Underground, desculpe o meu inglês aí, pelos filólogos, The History of Underground and Flash Photography,
Então, isso aqui mostra a história da fotografia. Ele achou, quando começou a escrever, ele falou o seguinte: eu achei que ia terminar os 2 livros juntos, mas eu gastei 10 anos para fazer esse de baixo. Se eu soubesse que ia demorar tanto, eu não tinha começado. Mas é uma coisa espetacular, assim, que vai desde as catacumbas lá de Paris, né? O desenvolvimento, um trabalho primoroso, esse coisa aqui. Se acha todos eles na Amazon ou nesses sites, tal. Esse outro livro aqui, que é um livro americano, On Caves and Cameras. Esse Thompson e o John aqui, eu também estavam na Itália, na Turquia, eu fotografei com eles. Assim, eu já conhecia os livros e acabei conhecendo esse povo aqui, que é uma coisa, esse livro aqui é um livro mais duro, o livro do Chris Ois, aqui, Images Below. Tipo de... Eu que sou da academia, da universidade, é tipo o livro inglês, assim, muito duro, muito formal. Esse aqui é um manual melhor, esse On Caves and Cameras, que já tem uns capítulos, mas muito bem escritos aqui. Escrito por vários autores, inclusive o Kevin Donne, aquele maior fotógrafo do mundo, tem um capítulo escrito por ele. Um manual mesmo assim, de 2005, e tem alguma coisa sobre fotografia subterrânea. Mas nós podemos fazer um curso, é o que eu vou propor. Para quem quiser fazer um curso nessa época de pandemia, a gente faz uns 5 encontros assim de uma coisa bem mais profunda para quem quiser. No final, nós vamos para o pessoal de Brasília, ou quem tiver, depois pandemia, marcar uma ida em Terra Ronca. Esse curso é gratuito, esse que eu vou dar aqui de fotografia subterrânea para a gente discutir, fazer uma interação e tal. E aqui tem uma coisa sobre segurança, sobre andar em caverna, que eu quis colocar isso também, da Escola Francesa de Espeleologia. Os franceses têm 200 anos de tradição, porque lá a espeleologia, caminhada, escalada, começa com os meninos no jardim de infância, assim. Então, eles têm uma escola mesmo de espeleologia, que no Brasil ainda está faz parte da cultura. Então, isso foi traduzido, a terceira edição francesa, já tem uma versão do Manual Técnico de Espeleologia, a terceira versão francesa, primeira edição em português, que foi uma tradução do Bernardo, que é amigo meu, do Espelho Grupo de Brasília, que traduziu agora em 2018. Se procurarem na internet lá, Espelho Grupo de Brasília, dá para comprar esse manual, que é uma tradução do Bernardo Bianchetti e do Rodrigo Severo. Então, é um livro espetacular sobre espeleologia, tal, até para quem não é espeleólogo ler. Aqui tem algumas coisas que eu quero registrar das pessoas que me ajudam. Aqui tem todos os meus contatos. Vai estar publicado no YouTube, que é o meu endereço no Facebook. Lá eu conto muitas histórias das fotos, não só a parte técnica, não, muito pouco da técnica até, mas a história das fotos, desde a saída, às vezes, tem uns textos lá, uns textos substantivos, que é escrever, às vezes eu me aventuro, eu sou assim, aficionado e um estudioso embora mexo na Faculdade de Tecnologia, do Guimarães Rosa, então tem uns textos objetivos, escrever só, aliás, substantivos lá de fotos, coisas assim, umas brincadeiras que eu faço, mas conto a história das fotos e tal. No meu Instagram, aqui está o endereço, o meu e-mail, para quem quiser fazer um contato, para mandar, quem quiser mandar para este meu e-mail, depois pode pegar com o Rony, eu vou mandar a versão digital desse livro que a gente viu, que tem bem mais fotos do que tem no Facebook, tem um texto de Geohistória e História do Planalto Central, algumas coisas de fotografia, mas a 4ª edição vai sair agora. Aqui, essa parceria que começa hoje aqui com a Fine Photo, fotografia de viagens, do Rony, que é o que está promovendo isso. Aqui é a Escola Quarta Eclipse, que sempre eu faço uma parceria com eles. Ele tem a pousada lá, hoje tem várias pousadas na região, essa é a pousada do Edmar. É uma coisa espetacular, não só pela uma beleza espetacular, que é isso tudo, mas também pelo lugar, pelo povo, pela culinária, pela cultura. É uma coisa assim indescritível, só sentindo para ver.
Aqui está o endereço dos condutores, quem quiser, qualquer visita tem que ir com condutor mesmo, com guia, por segurança, são muito preparados, já teve vários cursos que a gente promoveu, mas cursos num padrão internacional mesmo, inclusive pela Escola Francesa de Espeleologia, que a gente troca muita experiência com eles. Eles, desde da década de 90, os franceses vão aqui em vários locais do Brasil, lá em particular. Aqui está o endereço do Parque Estadual de Terra Ronca, que está nos 2 municípios, que é Guarani de Goiás, e aqui tem um WhatsApp, né, dos condutores que estão, tem 21 condutores, 21 guias cadastrados, muito bem preparados lá. Aqui tem o Gria Ramiro, que é o pai de lá, conhecido internacionalmente. Quando eu cheguei na Itália, a primeira coisa que me perguntaram, alguém, você é a primeira vez que eu fui nesses encontros de fotografia, você é daquele lugar onde tem o Guia Ramiro, tal. Então ele é muito conhecido, porque das pessoas, porque tem muita visita da Europa lá de espeleólogo, fotógrafo e tal, mais do que brasileiros em si. Pouca gente conhece essa região. Aqui é o Guia Juvenício, que também é super preparado, depois do Ramiro, dos guias mais preparados mesmo, do ponto de vista de segurança, de fotografia, entendem todos demais de fotografia, nós estamos há 20 anos fotografando. Aqui o Peregrino, que eu não sei se ele está assistindo aqui, que tem uma empresa de aventura, ele é super especializado lá, ele fotografa junto comigo, mas tem uma Peregrino Aventura, está aqui o contato dele também. Assim, porque as pessoas vivem disso, tá? Aqui está o Instagram dele. E aqui tem a Júlia, que tem uma pousada, que tem uma agência de turismo ecológico lá, que é Instagram dela aqui, é @Parque Terra Ronca e tal. Então, basicamente, é isso. Depois desses parceiros, desculpe o tempo que eu levei, espero que não... Para alguns deve ter sido muito longo, mas eu agradeço a todas e a todos. Eu abro aí para o Rony coordenar. Bom, antes aí, um pouco, umas palmas aí, né? Agradecer aí sua disposição. Bom, quem quiser perguntar, aí o Humberto está disponível. A Ive já quer perguntar alguma coisa. Liga o seu microfone e pode perguntar. Ive, microfone aberto. Já abri. Tá bom. Tá me ouvindo? Eu tô. Eu tô ouvindo, sim. Tá. Fala o mais alto Parabéns. possível para ficar melhor para mim, por favor. Tá, muito legal sua apresentação, seu trabalho, suas fotos lindíssimas, inspiradoras. Eu queria saber, assim, de curiosa, porque eu não sei se um dia eu vou, já fui em algumas cavernas, tentei fotografar, lógico que eu não tinha equipamento para esse tipo de fotografia. Mas uma curiosidade, quanto tempo você leva antes para começar a planejar e como vocês definem qual é o destino desse novo passeio, dessa nova visita? Com quanto tempo que você começa a planejar esse itinerário? Você está perguntando o tempo para fazer uma foto ou planejar, desde sair de casa até chegar no local? Planejar. Você fala assim, vou visitar aquela caverna que lá tem alguma coisa bacana. Quanto tempo antes? Eu entendi a sua pergunta. O que acontece é o seguinte, no começo teve muitas coisas de perrengue, assim. A primeira vez que a gente foi porque quando você pega a literatura, eu tenho, assim, 30 livros sobre espeleologia alpina, porque, por exemplo, nos Alpes da Europa e tal. E lá tem orientações assim, tipo, na época do calor, as cavernas têm uma temperatura mais amena e está mais frio embaixo. Na época do frio de Europa 0 graus, sei lá está mais quente e tal. Só que essa realidade vale para a Europa, em que você tem a espessura dos calcários, aonde a caverna tem 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Aqui no Brasil, que essa é uma rocha de origem marinha e tal, esses calcários, em média, tem 150 a 200 metros de espessura. Você está dentro, o que tem para cima da sua cabeça. Então, portanto, você chega num local, você morre de frio. Então, quando a gente chegou a primeira vez, a gente achou que isso valia. Então, nós
nós não tínhamos saco de dormir, isso há 20 anos atrás, estou falando, não tinha, sabia andar direito, se perdia dentro e tal, e eu querendo conhecer esses locais. Então, a primeira vez que a gente foi na Bezerra, a gente saiu 7, 8 horas da manhã, quando eram 5 da tarde, é que a gente estava entrando na boca da caverna. Por quê? Porque tinha que achar a entrada, tinha que achar a trilha, não sabia como que entrada, chegava na entrada, a entrada da Bezerra, por exemplo, tem que fazer um rapel e depois subir de 20, 25 metros e não sei o que, ninguém sabia disso que ia ter. Então, hoje em dia, por exemplo, para domar internamente, criar os roteiros internos, tanto de entrada, tal, a gente gastou uns 5 anos. Uns 5 anos assim, não era todo dia indo lá, mas 10 expedições. Então, hoje em dia, eu saio de uma pousada dessa para ir nessa que tem os cavalos, a gente sai no caminho mais longo, que é mais bonito, a gente sai tipo 7 horas da manhã, quando é meio-dia, a gente já está acampado dentro, por exemplo. Para ir naquela dos cavalos, também ali pelas 2 horas da tarde, tal, a gente já está acampado dentro, já almoçou, já está preparado, dá para pegar o raio, não dá para voltar no mesmo dia. Agora, então, portanto, no meio-dia, por quê? Porque eu tenho o trajeto externo, tem a entrada em cada uma dessas cavernas é 1 hora, 1h30. Aquela dos cavalos, por exemplo, onde tem aquele raio, você chega ali na boca, você chega por cima dela. E tem que descer um nível de mais ou menos uns 200 metros de desnível, onde você chega, até onde o rio penetra na caverna. Que eu vou mostrar para ficar mais... Ó, que é essa aqui. Você chega lá por cima, perto do azul. Só que aqui nessa ponta dessa seta esquerda, para sair lá de cima e chegar nesse ponto que a gente está, onde acampa, é 1 hora, 1h30. Por quê? Porque aqui toda aquela tralha que estava nas costas dos cavalos passa para as nossas costas. E a gente com 6, 8 pessoas, não é uma coisa maçante, é uma coisa assim, por quê? Porque é pela alegria de estar junto com as pessoas, é tudo um divertimento, uma coisa assim. Então, depois disso aqui, olha, eu hoje em dia, com o treino que a gente tem, da gente saber todos os equipamentos, dos sacos de dormir, aonde dormir, com os equipamentos de vertical, com tudo que a gente tem, com as trilhas marcadas, se a gente sair 7 horas da manhã, tá nesse lugar aqui, a trilha externa onde os cavalos estão ali, é mais ou menos 3 horas de caminhada. Então, meio-dia a gente está lá dentro. Agora, esse ponto que tem aqui, ó, esse ponto, por exemplo, você chega a isso aqui em 1 hora, entre sair de uma pousada e estar nesse lugar aqui, 1 hora. 1 hora você está aqui fotografando. Num local que é muito virgem, mas não é... Então, portanto, hoje em dia pode variar nos locais mais distantes. É um meio-dia para poder chegar, mas é porque é muito distante a parte externa. Não sei se eu te respondi, era isso? É. Obrigado. Alguém mais quer perguntar? José Humberto. Posso fazer outra pergunta? Pode. Eu vi que você tinha algumas mulheres que são alunas suas e tinha outras mulheres que são da região, guias também. Me fala assim, como que as mulheres elas aderem a esse tipo de fotografia? São bastante? Como que é o número de mulheres para esse tipo de fotografia? Eu quis, uma coisa que eu sempre quis fazer. Os meus alunos que estão aqui assistindo, meus amigos sabem disso. Eu sempre quis incorporar o povo do lugar. Por exemplo, a Mirielle, que é esta aqui, essa menina, que é lá de São Domingos, tem uma loja de roupas e tal, faz várias coisas, ela adora a fotografia. E acompanhava minhas fotos, eu faço fotografia aqui e tal, eu queria fazer. Eu falei, não, vamos comigo, você vai aprender a fotografar. Já tem algum tempo. É porque eu esqueci, até tinha prometido para o Rony, para pôr a foto que ela fez aqui, autônoma. Então, seria legal. Integrar as pessoas do lugar, pela amizade que tem. Então, tem muita gente, os guias lá que andam comigo, todos fotografam assim. Gente que vai lá, não entende dessa linguagem, faz umas fotos legais, porque os guias orientam. Então, eu quis incorporar as pessoas do lugar, também as pessoas de outros estados, de outros locais, que já quiseram. Veio um pessoal da Eslovênia,
em Bélgica, em 2018, para fotografar comigo aqui. Conheciam o meu livro, compraram o meu livro, e aí vieram, mas eu quis colocar porque as mulheres também, porque a gente cria uma coisa mais ampla desse negócio de... Porque mulher, na verdade, tem uma... Sabe quem tem menos resistência psicológica que os homens? As mulheres têm muito mais resistência, muito mais animadas e tal. Então, a gente, quando vai, tem grupos tudo misturado, de meninas, meninos, homens e tal. Então, de gente do lugar que eu quis fazer. Então, tem muitas. Por exemplo, tem a Camila, que é a minha aluna, que vai, tem outras alunas minhas, outros alunos, homens, no geral. As pessoas de lá, a Mirielle, essa que está na foto aqui, ela é gêmea univitelina de uma outra. Eu gosto de fazer as fotos, eu não coloquei, porque eu tiro, tem gente que acha que eu espelhei no computador, porque elas são absolutamente idênticas, não é aquela, mesmo você conhecendo. Então, eu tenho foto delas lá, elas, em alguns locais, a gente fez umas fotos, tem uma coisa de fazer as fotos com as roupas delas, não nesses locais aí e tal. Então, eles aprenderam a fotografar, a andar, porque não tem uma cultura local, porque tem gente lá que é o seguinte, aquele povo dono dos cavalos não entram. Eu sempre falava assim, gente, vamos entrar, seu Zé que está lá. Tem umas fotos minhas lá que mostram isso lá. Vamos entrar, seu Zé? E não, de jeito nenhum, isso aí tem parte do diabo e tal. Aquelas coisas assim, meio de, né, do folclore e tal. O Ramiro mesmo, que quando aos 10 anos começou entrando em cavernas, e era molecote, assim, ele tinha 12, 13 anos, eles falaram, olha, o pessoal falava, o Ramiro endoideceu, está entrando em buraco e tal, não sei o quê, tá, essas coisas assim. E a Mirielle, a primeira vez que ela entrou numa caverna, essa que está na foto aí, foi comigo. Aí ela quis, adora fotografia e não tem como não se emocionar e não se encantar com um local desse, que tem milhões de anos que você está... e a gente lancha aí, tem um suquinho. Nesse dia aí a gente lançou, tinha um suquinho de caju. Depois a gente encontra e começa a conversar ali no escuro mesmo, ou na penumbra, depois de passar isso aí. E aí a Mirielle, da primeira vez, falou, é o melhor suco de caju do planeta esse. Porque não é pelo suco de caju, é pelos amigos, é pelo local, é pela interação. Então é isso. Vamos circular as fotos, para quem quiser perguntar. Eu estou vendo a Regina, que é aluna do Edmar, e que eu convidei para poder fazer, ótimo estar aqui. Para dar uma circulada, depois pode voltar para você de novo. Foi um prazer, obrigado pela pergunta, ótimas perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem duas Mais perguntas sobre o perguntas? livro. Tem duas perguntas sobre o seu livro. Se tem a versão em papel disponível ou quando estará disponível a próxima edição. Tem uma versão. Então, o que eu fiz? Eu tive várias ofertas para financiar esse livro, recentemente. No passado, eu tive da Vale, 2 vezes pela Vale SA, mineradora, que quis fazer. Uma outra época, eu não me lembro quem queria, mas a Vale, a primeira vez que ela foi financiar, aconteceu aquele primeiro acidente, por coincidência. Depois, aconteceu Brumadinho. Eu falei, eu não vou fazer isso que vai ficar todo mundo... Tem gente, essa internet é uma coisa assim, que vai falar que é uma coisa incrível, gente. Eu estou vendo, Zé Humberto se vendeu para a Vale, não sei o quê. Para evitar isso, naquele momento, eu não fiz. A Vale queria fazer isso como compensação ambiental, por essa beleza. Porque isso que vocês estão vendo aí, quando você mostra uma foto dessa, ninguém quer destruir isso. Agora está numa discussão no Congresso de discutir a relevância das cavernas. Esse espaço que vocês estão vendo onde está a Mirielle aí, é um salão que chama Salão dos 700, que tem 700 metros de comprimento por 400 de largura, 7 vezes 2, então, 7 vezes 4, 28. Então, é uma área imensa, essa área aí. Ninguém quer destruir uma beleza dessa, não dá para destruir. Voltando ao negócio do livro, a edição ela está disponível, só que com esse dólar ficou proibitivo. O dólar está a 6, então as coisas ficaram assim. Então, ele está disponível, depois eu posso colocar. Então, o que acontece? Como eu fiz por escala, então, né, por escala não, por demanda, é uma editora nos Estados Unidos que edita e imprime nos Estados Unidos. É uma qualidade excepcional, só que fica caro.
$90. A hora que você faz isso, fica um preço estupendo. Eu estava vendo hoje, a Regina estava falando, que não se compara, mas em termos de tamanho, mas é financiado. Se o Gênesis do Sebastião Salgado fosse ser vendido também por demanda, assim, não tivesse um financiamento por trás, era proibitivo de se comprar. Então, na realidade, o que acontece? A 4ª edição está pronta, ia sair agora, mas tem uma proposta, então está proibitivo em função disso. Fica R$600, fica caro, porque eu não ganho um centavo, eu abri mão do meu negócio. É um livro que pode ficar em mesa de centro de qualquer lugar do planeta. Quando você compra lá na Europa, em euro e tal, dá para comprar. No Brasil está proibitivo. No final, eu estou fazendo 6 livros e tem esse livro. A Secretaria de Turismo de Goiás quer financiar esse livro e colocar, que foi sempre o meu sonho, de colocar nas escolas da região, para as pessoas saberem dessa riqueza. Então, na verdade, vai financiar de modo que, num futuro, depois pandemia, talvez o ano que vem, os livros vão estar disponíveis nas livrarias de aeroporto para mostrar isso, tal, por R$100, R$150, que é um livro com 200 fotos, com papel primoroso a impressão e tal. Então, por enquanto, está caro, está disponível, eu não ganho nada, mas quem quiser e quiser enfrentar um preço desse, vai sair a 4ª edição agora para o mês que vem, vai estar disponível na internet, chega no Brasil uns 10 dias, 15 dias, assim, compensa, eu posso garantir que pode ficar em qualquer mesa de centro de qualquer lugar. Eu vou mostrar aqui, eu tenho uma versão impressa aqui, ó, dá para saber o tamanho da minha mão, que é O Mundo Subterrâneo de Terra Ronca. É aquela boca daquela caverna que vai com os cavalos lá, assim, ó, que é esse livro. Eu esqueci, aquele livro que está traduzido para o português de espeleologia, Espelho Grupo de Brasília, ó, que é técnica em espeleologia, está em português, da Federação também está disponível. Então, o livro está nessas condições. Eu acho que o ano que vem eu abri mão dos direitos autorais, então a Secretaria deve editar, assim, tipo 10.000 exemplares e disponibilizar nas livrarias no Brasil, coisas assim. É isso. A Regina queria perguntar, Regina? Eu não sei se eu respondi, é isso mesmo? Oi? Não, agora... tá. Diga, Regina. Eu ia perguntar se tem como fazer fotos assim em caverna com câmeras... Pergunta mais alto, porque está muito baixinho, por favor. Tá, joia. Deixa eu ver se eu aumento aqui meu áudio. Não, tá bom agora. Só de chegar mais perto, assim, já deu para ouvir. Tá, joia. Eu queria saber se tem como fazer foto em caverna, se tem algum tipo de caverna, por exemplo, que não é tão escura a ponto de a gente conseguir fazer uma foto com a câmera semi-profissional. Não, essas fotos que você fez... Humberto, deixa eu só incluir aqui a pergunta da Luísa, que é muito parecida com essa da Regina. A Luísa é de Pernambuco, e ela tem um grupo lá também de espeleólogos e tal, que ela leva pessoas para fotografar, mas assim, sem equipamento profissional. Então, ela está perguntando se é possível fazer com celular, alguma iluminação que seja possível fazer foto de caverna com celular. Então, complementa um pouquinho a pergunta da Regina. Todas essas fotos que eu fiz, por exemplo, essa foto aqui, ó. Vamos pegar essa foto, que é um local absolutamente escuro. A máquina, essa máquina aqui, minha, que é profissional, ela define, eu diria, se for colocar um peso assim... A minha câmera é assim, ó. Errar muito. Com a máquina semi-profissional, você faz essas fotografias. Foto de detalhe, tipo esta aqui, vamos achar. Essa. Dá para fazer uma foto dessa desde que você ilumine com o celular. É possível fazer. Só que o que acontece com o celular? Eu tenho que fazer foto no manual, então tem muita foto assim, sem iluminar, botar uma luz fixa lateral e bater com o celular ali na mão mesmo, você consegue fazer uma foto. Então, essas fotos todas que vocês viram aqui é possível fazer com a máquina semi-profissional, não é a máquina é 20%. A qualidade pode
Então, eu devia ter colocado algumas fotos dos meus alunos que tem, esse, por exemplo, nesse local. Uma foto dessa não dá para fazer com o celular. Por quê? Porque eu tenho que fazer longa exposição, 30 segundos, fotografando e tal. Então, é possível, num local como esse, assim, ó, aqui eu não preciso de iluminação. A iluminação é quase, numa boca de uma caverna, é quase uma foto outdoor. Eu aqui, então, com qualquer máquina. Então, a máquina semiprofissional ou profissional, qual faz a diferença? Quando eu vejo um detalhe, amplio a foto, eu vou ter uma imagem mais densa, de maior definição, às vezes. Mas não é a máquina profissional. Então, é possível fotografar com celular, não fazer uma foto como essa aqui. Mas aquela daquele detalhe que eu acabei de mostrar para vocês aqui, é possível fazer em vários pontos. Então, dá para orientar um turista, por exemplo. O que os turistas têm coisa? Liga o flash do celular, está pertinho de uma formação, e solta o flash. Aí você lava, que é o flash sair daqueles 6 horas. Agora, se você bota uma luz lateral fixa, ligada de uma lanterna, que foi o que eu fiz aqui, ó. Tem uma luz fixa do lado esquerdo, ilumina esse lado, fica mais escuro, você bate a foto com o celular. Então, é perfeitamente possível fazer com essa máquina, Regina, que você tem aí, todas as fotos que nós fizemos. Aí, o que você faz? Ah, não, se eu ampliar a foto, eu vou ver detalhes melhores, assim e tal. É só isso. Então, aqui é a técnica, é o olho, é o jeito que você distribui a luz ao longo desses espaços. Então, não é a máquina que define. Pode ser feito tanto com a semiprofissional. Na verdade, precisa ter um equipamento que fotografa no manual. Que você escolha a abertura, velocidade e o ISO. Tem até celular desses mais modernos, esses iPhone aí, que faz isso. Eu tenho um celular, esse meu aqui, ó, que é da Asus, que faz isso. Ele é possível fazer isso. Só que o sensor é pequenininho, eu consigo fazer com essa minha máquina um arquivo de 75 mega. Quando eu faço com o celular, aquele negócio o sensor é miudinho, então ele acaba fazendo interpolações para caber as informações no sensor, de forma que ele uniformiza. Então, eu não vou ter muito detalhes de cores, de nuances, aquilo que você sabe, de tonalidades de preto e branco, por exemplo, dos escuros que eu tenho. Você pode ver nessa foto aqui, ó, tem tonalidades aqui à esquerda, aqui à direita, ó, mais claro, mais um cinzinha, mais e assim por diante. Então, é possível fazer, desde com o celular, não a foto mais sofisticada, mas com a semiprofissional, todas as fotos que tem aqui. Tinha gente junto comigo fotografando com um semiprofissional e saiu com qualidade, quase que não dá para separar a qualidade de uma foto de uma profissional com uma semiprofissional. Ok? Mais alguma pergunta, eventualmente? Quem quiser perguntar, pode perguntar, gente. Ô, José, aqui é o Maicon, aqui de Iporanga. Eu acabei perdendo um pedaço. Gostaria de saber o seguinte. Não sei se você acabou falando, mas aqui no Petar, que caverna você chegou a fazer? E que tanto de equipamento você usou nas cavernas aqui? Que as cavernas daqui não são tão grandes como as cavernas daí. São mais curtas, poucas têm essa dimensão de 700 metros por 400. E outra pergunta também é sobre o curso, se você falou alguma coisa dele no momento que eu saí. Não falei ainda sobre o curso, a gente vai falar no final, e aí eu te dou mais detalhes sobre o curso. Na verdade, eu tive já no Petar, tive na Santana, tive em Ouro Grosso, tive em alguns locais. Por que que... Então, na realidade, quando é que eu falo que um salão, esse salão, que é esse onde está a Mirielle aqui, que é o salão dos 700, esse aqui, ó, ele tem 700 de comprimento por 400 de largura, é a área total dele. Então, são vários níveis. Esse nível que a gente está aqui está mais ou menos em relação ao Rio, mais 50 metros se o nível do Rio for 0. Então, ele tem vários níveis assim.
Então, na verdade, eu não tenho um espaço assim de 700 de comprimento por 400 de largura. Essa distância entre a Mirielle, que está aqui, e até o Gabriel, que está lá no fundo, deve dar uns 30 metros, talvez. Então, tem divisões, colunas, paredes, dividindo assim. Então, na realidade, por que eu nunca publiquei essas fotos daí? Porque eu quis focar em Terra Ronca, porque eu queria os locais não turísticos de Terra Ronca, para levar para as pessoas que não têm condições de ir, por razões óbvias, né? Não conseguem ir, ou não gostam de ir num local tão assim, e porque eu passei a conhecer essa rocha e sei como reflete e tal, e já faço assim. Então, eu tive em Santana, eu tive em Ouro Grosso, eu tive lá naquele mega portal que tem lá da 200 e tantos metros de altura lá, como é que chama? Casa de Pedra. Casa de Pedra. Eu tenho vários amigos aqui. Uma proposta que eu tenho num futuro, a gente fazer uma coisa. Depois dessa pandemia, eu estou à disposição para ir aí reunir quem gosta de fotografia ou quem gosta de passear e quer participar, da gente fazer isso. Mas o curso, falando sobre o curso, eu vou abrir por esse e-mail, pelas informações no meu Instagram, que é uma promoção aqui da Fine Foto. Eu vou abrir algumas vagas aqui para quem quiser fazer esse curso, que vai ser mais detalhado, vai ser uns 5 encontros de mais ou menos 1h30, e depois uma parte de análise de fotos, tipo essa foto aqui. Eu distribuo, as pessoas ficam 3, 4 dias para tentar descobrir pela linguagem, pela direção da luz, aonde que tem luz, qual é a ideia de ISO, coisas assim, de analisar, e depois a gente discutir, dar uns exercícios, já que nos workshops em Terra Ronca que a gente faz, tem 3 saídas em que na última saída os alunos fazem fotos autônomas mesmo, eu fico quieto lá, assim. Mas eu vou publicar no meu Instagram e no Facebook os endereços para... Mas a gente vai disponibilizar algumas vagas para quem está aqui. Se você tiver interesse, já está... Eu tenho, sim. Para a gente... Aí a gente discute com mais detalhes. É isso. Beleza, brigadão, Humberto. Nada, estou à disposição. Mais perguntas, pessoal? O Carlos Miguel aí quer perguntar. Fala, Carlos, eu não estou ouvindo você. O seu microfone está ligado? Acho que está. Deixa eu ver. Está ativado o seu som. Carlos, se você não tiver com algum problema de áudio, escreve no chat. Eu estou vendo aqui o seu som está ativado. O som do... Se alguém quiser emendar uma pergunta aí, enquanto o Carlos Miguel, o Carlos lá está escrevendo no chat. Leia aí para mim no chat, para eu não correr o risco de... Ainda não escreveu. Enquanto ele faz o curso, eu vou publicar a partir dessa semana as informações no Instagram e as informações do Instagram e no meu Facebook, e eu vou passar e do Rony também. A gente coloca lá no Instagram dele e ele dá as informações, contato com o pessoal dele aí. Ô Humberto, é Edival. É possível, nessas condições, deixar o obturador aberto e estourando os flashes conforme a posição? Sim. Andando? Quando eu boto no tripé, o que eu faço? Eu ponho
o obturador, né, aberto. Eu posso deixar, por exemplo, colocar no bulb, se eu quiser. E o que acontece? Quando eu falo que uma foto tem 30 segundos de exposição, não é 30 segundos, a não ser nas luzes fixas de fundo, alguma coisa assim, que pode estourar muito, ficar... mas aí o que acontece? Eu vou estourando os flashes em alguns pontos. Tem pontos que depois que hoje em dia na digital eu olho, se ficou menos escuro, ficou mais escuro ou mais claro, eu posso reduzir a luz e diminuir a quantidade de estouros de flash que eu tenho. Porque às vezes em um ponto eu estouro o flash em 30 segundos no chão, no nível do chão, depois no nível do teto, mais para a direita. Então, às vezes, uma pessoa que está lá no manual, ele estoura 3 vezes o flash, um pouco mais para a direita, um pouco mais em cima, um pouco no piso, de acordo com a orientação das primeiras fotos. Então, é possível, no flash eletrônico, eu regular a intensidade dele e o número e a direção que tem lá. Quando eu ponho o flash no chão com um tripézinho, com o rádio, é possível também, no caso desse meu aqui, desse meu rádio que tem, cada um desses flashes, eu estourar aqui da onde eu estou com a máquina mais vezes. Só que isso dá um trabalho fora do comum. Eu tenho que saber os flashes com números e tal. Então, quando eu tenho que repetir mais de uma vez o flash numa mesma direção ou em direção diferentes, é uma pessoa que faz isso durante 20 segundos. Então, as pilhas, inclusive, todo dia, quando eu estou dormindo numa caverna dessa, de manhã a gente troca as pilhas. Por quê? Um flash desse em 20 segundos, ele tem que carregar rápido. Você chega no final do dia, ele já não tem, as pilhas vão gastando, você estoura muitas vezes e tal. Então, basicamente é isso. Quando você faz uma longa exposição com tripé, aí tem que ser com tripé, às vezes uma pessoa estoura várias vezes o flash, mudando a direção ou na mesma direção. É mais porque não tem todo o equipamento, né? Sim. Eu, às vezes, levo de 6 a 8 flashes para esses flash eletrônicos. Qual é a vantagem do flash eletrônico? Hoje tem uma tendência das super LEDs. O sujeito põe uma luz fixa, ilumina e acha que está fazendo uma foto. E está fazendo uma foto. Só que fica muito lavado, às vezes. Por quê? Porque as lanternas de super LED, essas que eu mostrei lá, você regula, tem condições de regular pouco, ou colocar um plástico em cima, um difusor, ou reduzir a intensidade da luz um pouco, afastando e tal. Com o flash, tem a vantagem, esses flashes, de você sair com a luz total ou dividir, por exemplo, em 128 vezes, ou em 2 vezes, ou em 4, 6, 8. Geralmente, você vai dividindo por 2, 16 e assim por diante. Qual é o problema? Esses flashes custam caros. O flash de entrada, que dá para fotografar muito com ele, da Yongnuo, custa hoje R$350 por aí. Quem tem 10 flashes. Só que isso eu fui comprando. Não comprei 10 flashes de uma vez, né? Eu comprei 1, 2, 3, assim por diante. Aos poucos, né? Aos poucos. Então, com 4 flashes, eu vou falar assim, ó, nesses locaizinhos, assim, ó, tipo esse aqui, ó. Isso aqui eu usei um flash nessa posição, aqui à esquerda, acho que está aparecendo no cursor, lá no fundo, tinha uns 3 flashes aqui. Então, quem tem uns 3 flashes, mais umas 2 lanternas, faz um estrago. Agora, assim, um estrago no sentido de... agora, para iluminar um local como esse, está dando para ver aí a foto? Dá para ver. Esse aqui eu tinha 13 pessoas. Olha, eu fiz o primeiro plano, que é esse teto. Esse teto eu quase toco ele com a mão, assim, porque a grande angular espalha muitos planos. Tinha uma pessoa aqui à direita, aonde deu quase uma estourada aqui. Tinha uma pessoa lá em cima, uma aqui, 3 aqui já deu 5. Tinha um no contraluz 6. Tinha um aqui que fez esse verde 7. Tinha um que fez esse outro verde 8. Tinha um aqui que fez 9. Tinha aquela escala lá 10, uma outra escala 11, uma outra lá atrás 12 e um que pintou aqui 13. Então, tinham 13 pessoas. Como eu consegui fazer isso? Não dá para ir 13 pessoas, porque é difícil de andar. O número que eu vi, assim, no máximo é 8. Aí, como foram uns amigos meus que eu falei, olha, eu vou fazer uma viagem lá com vocês para mostrar a Terra Ronca. Esse local aqui, com muito cuidado, dá para levar um turista comum aqui, ó.
E aí eu os levei. Então, todo mundo tem essa foto como um quadro lá. Essa menina que tem, a Amanda, que está lá embaixo, tem essa foto. Fizeram um quadro que está lá na sala dela, porque ela conta essa história. Então, tem muita gente que tem essa foto em casa, assim, por exemplo, os guias lá. Tem gente, essa menina tem isso na casa dela lá, e assim por diante. Aqui, eu tinha 3 flashes, olha o tamanho desse espaço. Num local como esse, facinho. Isso aqui, entre sair da pousada e chegar aqui, é 20 minutos. Uma caminhada simples, plana. Então, dá para fazer fotos lindíssimas num local de fácil, 20 minutos, entre sair da pousada e chegar neste local que está aqui. Agora, isso aqui não é só esse localzinho. Essa caverna deve ter uns 200 metros numa direção, 300 na outra, alguns níveis. Cada lugar é um lugar, né? Cada lugar é um lugar. E quando você faz a foto nesse sentido, olhando aqui para as minhas costas, eu tenho foto, é outra foto já. Então, você pode passar um dia aqui e fazer 20 fotos nesse local. Não precisa ir nesses locais. É porque eu também, nesses locais aqui, eu gosto um pouco de aventura, tal. Levei as pessoas lá. Olha a dimensão desse lugar. Isso é uma coisa meio mágica, né? Usa também o tipo light pen? Não, é light painting, por exemplo. Aqui na base aí. foi um light painting. Tinha um amigo meu que pintou isso aqui num light painting, pintou a praia, essa praia branquinha aqui. Isso aqui é porque quando dá na época da chuva, é o rio que leva essa areia branca para cá. Aqui, ó, essa luz foi um light paint dentro da água, tá vendo? Esse rio aqui é caudaloso, é 2 metros cúbicos por segundo aqui, o Imbira. Então, você mexe com a luz dentro da água, assim, ó. Aqui, ó, foi feito assim. O Peregrino, que é esse meu amigo lá, que ficou fotógrafo, fotografa muito bem hoje em dia, tal, ele mexeu na luz, mexe de um lado, como se fosse pintando dentro, afunda a lanterna assim, e pinta a luz aqui. Foi um painting light dentro da água, né? Aqui, ó. Aqui ficou uma luz fixa parada. Onde ela ficou mais tempo, próximo da onde estava a fonte de luz, deu uma estourada. Mais distante, ficou mais tênue, porque a luz que chega lá, ela é filtrada pela água, né? Ela tem que se propagar no meio... traz os detalhes, água. Né? O Carlos tinha pergunta. Qual é a pergunta do Carlos? Lê para mim. Não, ele falou que a pergunta do Edival já incorporava a pergunta dele. Perfeito. Então, ele tem direito, Humberto. Se tiver alguém para perguntar, eu estou à disposição. Uma nova pergunta, né? Se quiser encerrar. Mas eu, por mim, eu fico aqui respondendo as perguntas o tempo que vocês quiserem. Porque chegou a ter, no começo, 40 pessoas, agora já tem menos. Mas quem quiser perguntar, eu à disposição, não estou dispensando vocês, não. Porque, na verdade, nós temos mais 10 minutos só, aqui pelo tempo. Eu devia ter colocado... Então vai cair em 10 minutos. Alguém tem mais pergunta aí, pessoal? Podemos aproveitar esses 10 minutos. Eu tô aqui qual é o número? Qual seria o número? Desculpa. Qual seria o número de fotos que você consegue fazer numa descida dessa? Numa expedição dessa, mais ou menos? Isso, no começo, hoje eu fui criando um treinamento, educando o olhar e tal. Eu fazia 10 fotos por uma viagem dessa, de uma semana. 10, 15 fotos. Hoje eu faço 40. Na época, eu também era muito, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu era menos rigoroso nos detalhes. Hoje em dia, porque tem detalhes aqui que parece que é a mesma foto, tem nuances que só eu, com o meu perfeccionismo, vejo, ninguém vê. Então, hoje eu sou muito mais rigoroso na iluminação, num detalhe, não deixar estourar, numa linguagem, no que eu imagino quando eu chego num local que eu quero conseguir, que é a minha inspiração, assim. Então, isso diminuiu a velocidade. Mas, por um outro lado, eu conheço muito
a região, o calcário, a atmosfera, o local, todo mundo está lá comigo, os guias, todos são treinados em fotografia, sabem fotografar. Então, cara, quando eu vejo, por exemplo, um local como esse aqui, ó, eu vou aqui, esse guia, o Juvinício, que é fotógrafo hoje lá comigo, ele chega em 15 segundos, 20 segundos, ele chega naquele lugar que está a 200 metros. Então, aí eu chego lá e falo, Juvinício, ficou com muita luz, vai lá e tenta lá, diminui isso na metade. Então, ele já sabe operar o flash, colocar isso, mexer na máquina, eu posso ir, ele disparar a máquina, ele entende. E ajuda bastante, né? Ele ajuda a fazer. Então, isso ajudou muito. Eu tenho lá 10, 12 pessoas de lá que sabem ajudar nesse sentido, assim. Então, eu vou hoje numa saída dessa de uma semana e faço 20 fotos. Mas, na verdade, não é assim. Quando eu fiz essa foto que está aqui projetada, porque tem gente que fala, gasta 1 hora para fazer essa foto. Só que dessas que estão aí, eu posso escolher, eu geralmente faço 10, 12, eu não sei por que fica esse número assim. Mas dessas 10, 12, 8 dão para... Fica difícil de escolher. Tanto que no livro tem fotos que tem gente que acha que é repetida, não, mas tem um detalhe, uma iluminação diferente numa parte da foto. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho, nesse local aqui, eu tenho 6, 8 fotos, são semelhantes a essas, mas com características diferentes. Tem gente que gosta mais de uma outra. Então, na verdade, em 1 hora, fez uma foto. Não, fiz 6 e tal. Mas se for um local como esse aqui, ó, numa caverninha como essa que a gente viu aqui, ó, dá para fazer numa manhã. Você vai lá e produz 10 fotos, se você quiser. Eu, por exemplo, tenho desse local aqui, ó, fotos diferentes, com outros modelos, com outras luzes, com outras sombras dessa aí. Eu tenho. Como você falou, né? Você vira um pouco a máquina, você tem outra foto, né? Sim, porque eu viro para um lado, viro para o outro. Às vezes eu corto a foto, vira outra foto. Isso aí eu já faço em casa. Mas aí, ó, nesse local, numa manhã, eu me lembro que eu fiz umas 15 fotos. Só que no livro eu não ponho todas, porque ficam meio... Porque é meio parecido, né? É isso. Ô, Zé, como você já conhece assim muito bem as cavernas lá, os salões, os espaços, aí você já tem alguma ideia de alguma foto que você queira fazer assim em algum salão já de casa mesmo, já um planejamento antes da expedição mesmo? Tem, porque às vezes você passa num lugar, está todo mundo cansado. Essa foto, por exemplo, essa foto eu fiz em casa. Eu conto isso lá na internet. Esse local chama Chuveirinho, porque você passa nesse local. Eu tenho que responder rápido para você, que tem 7 minutos. Obrigado, viu, Maria, por você estar aqui até. A Maria, que acabou de perguntar aí, vai fotografar comigo. A gente já tem horas de discussão sobre fotografia. Ela já virei aluna de fotografia do Zé. Fotografia à distância e vai em Terra Ronca e coisas assim. É da Bahia, do interior da Bahia. Está falando lá. Que cidade você está, Maria? Rapidamente, porque o tempo está pouco. Eu devia ter colocado mais tempo. Mas qualquer coisa pode reiniciar, se quiser, eu acho. Mas, enfim, Não, eu moro... Bem. Se quiserem, a gente reinicia. Mas eu vou te responder. Essa foto, a gente sempre passava nesse lugar depois de dormir a 4 quilômetros de distância lá embaixo. Quando chegava aí, isso aí está a 700 metros da boca da São Mateus 3. Quando chegava aí, estava todo mundo, depois de 3 dias, morto, de cansado e tal. Passava, não fazia a foto. E aí, um dia, na ida, eu sempre tinha essa foto na cabeça. Um dia, antes de ir, eu falei, eu vou fazer essa foto no chuveirinho. Quando a gente desceu, então eu imaginei essa foto assim, eu imaginei que você desce por esse travertino aqui, ó, por essa área mais clara. Então, quando estava descendo, eu peguei e falei, eu vou fazer essa foto. Então, ela já estava pronta na minha cabeça. Eu descrevo isso lá na internet. Então, eu fiz isso aí. Essas 2 fotos que estão aqui, ó, eu vou mostrar aqui rapidamente.
essa foto do chuveirinho, que está aqui, e essa outra em 10 minutos. Porque ela já estava pronta na minha cabeça. Então, eu fotografo muitas vezes na cabeça. Essa foto aqui, ó, essa foto, eu concebi ela fora, que foi a tal da... Porque eu já conhecia esse lugar, queria fotografar, mas na volta, estava todo mundo cansado, os próprios... As pessoas que estão juntas, não, vamos embora, eu não quero mais fazer nada, e a gente pega e vai embora. Né? E aí eu já tinha ela pronta na minha cabeça, que era a nebulosa de Órion. Então foi isso que às vezes eu fiz assim. Essa foto, eu também tinha ela pronta na minha cabeça, tanto quando chegou lá, em meia hora a gente fez 6 fotos, porque esse lugar, toda vez que passava, era na volta, porque isso é na entrada da caverna, então eu nunca ia aí. E aí um dia eu tinha essa ideia de fazer esse portal aqui, de entrada, eu tinha isso aí tudo pronto na cabeça. Então, quando chegou lá em meia hora, eu fiz tem várias fotos parecidas com outras luzes, como essa seguinte aqui, ó, mais densa. Aí a Mirielle fez as delas ali, do jeito que ela queria iluminar, que é a modelo que está aqui, ó, e tal, e assim por diante. Então, tem muita foto assim, que eu faço em casa. Essa aqui eu fiz em casa também. Assim, de olho fechado, sem máquina, sem luz, sem nada, sabe? Eu monto isso, tanto quando chega, fica... Mas por quê? Porque eu fui treinando o olhar. A arte é uma coisa assim que você treina o olhar, como você vai fazer. Do jeito... Não quer dizer que, então o jeito que ele faz é o melhor do mundo, é o mais bonito. Não, é o jeito que eu gosto de fazer e tal. Então, essa eu fiz em casa também e tal. Essa não. Essa aqui, ó, essa eu não fiz em casa. Essa eu fiz... Está faltando 2 minutos. É isso.